Bom dia! Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo jóia. Vamos para mais uma aula de matemática. Eu preparei uma introdução com um resumo e uma revisão sobre circunferência e círculo, para nós darmos início ao módulo 21. Tudo que está aqui na apresentação ficará disponível para vocês em um arquivo em PDF. Aí é da escolha de cada um. Vocês poderão imprimir e colar no caderno ou copiar no caderno. Combinado? Então vamos começar. Nós temos o módulo 21, Estudo da circunferência. Agora nós faremos uma introdução com uma revisão, ok? Circunferência e círculo. Será que são iguais? É a mesma coisa? Vocês se lembram? Item 1. Circunferência é o conjunto de pontos de um plano equidistante de um ponto do plano chamado centro. Nós temos aqui o centro da circunferência. Os demais pontos estão todos à mesma distância do centro. Isso significa equidistante. Todos estão à mesma distância do centro. Então, a circunferência é formada pelo conjunto de pontos equidistantes do centro, dos pontos que estão à mesma distância do centro. Nós temos aqui o centro da circunferência, representado pela letra O. Nós temos aqui um ponto A. O segmento de reta que liga o ponto O ao ponto A é chamado de raio. O que é o raio? Qualquer segmento com uma extremidade no centro e a outra em um ponto da circunferência é chamado de raio. Então, para nós termos o raio, o ponto tem que partir do centro da circunferência a qualquer outro ponto que esteja aqui na circunferência. Então, aqui está anotado, o O é o centro da circunferência, o segmento OA é o raio. Indicação, nós temos COR. O que isso significa? Circunferência de centro O e raio R. Agora vamos falar um pouquinho sobre corda e diâmetro. A corda é o segmento de reta cujas extremidades pertencem à circunferência. Nós temos uma corda aqui. Uma extremidade está aqui. A outra extremidade está aqui. Essas duas extremidades que estão na circunferência foram unidas por um segmento de reta. Esse segmento de reta é uma corda. O mesmo aconteceu aqui embaixo. Aqui nós temos uma extremidade que foi unida à outra extremidade da circunferência. Esse segmento que liga essas duas extremidades recebe o nome de corda. Agora vamos falar do diâmetro. O diâmetro é uma corda, por quê? Por que o diâmetro é uma corda? Porque liga uma extremidade da circunferência à outra. Só que é uma corda com uma característica própria. É a única corda que passa pelo centro da circunferência. Então, a corda que passa pelo centro da circunferência recebe o nome de diâmetro. Observe que a medida do diâmetro é o dobro do raio, ou seja, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Atenção! Do centro da circunferência até essa extremidade nós temos o raio. Do centro da circunferência até a outra extremidade também é raio. Então, eu tenho raio mais raio para formar o diâmetro. Então, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Sempre o diâmetro é o dobro do raio. E o raio é a metade do diâmetro. Agora, o círculo. O círculo é a união da circunferência, que é essa linha aqui mais escura, com o seu interior, que é essa região em cinza claro.
Então, unindo a circunferência com o seu interior, ou o conjunto dos pontos internos, que é a mesma coisa, nós formamos o círculo. O que é importante lembrar? Convém destacar que todo ponto da circunferência pertence ao círculo. Observem, a circunferência é essa linha escura. Todos os pontos da circunferência estão aqui no círculo, ok? Existem pontos do círculo que não pertencem à circunferência. Tudo que está em cinza claro pertence ao círculo, porém não pertence à circunferência. Analisem comigo agora. O centro, o raio e o diâmetro da circunferência são também o centro, o raio e o diâmetro do círculo. Se você colocasse a circunferência sobreposta ao círculo, eles têm o mesmo centro, o mesmo raio e o mesmo diâmetro, ok? Agora, vamos recordar as posições relativas de uma reta e uma circunferência. Uma reta R e uma circunferência C podem ocupar as seguintes posições. A primeira posição aqui, item A. A circunferência C, temos um U invertido, reta R. O que significa esse U invertido? Circunferência, intersecção com a reta. O que é intersecção? São os pontos que a circunferência e a reta possuem em comum. Então, nós temos aqui a circunferência e a reta, intersecção, o que elas têm em comum? Os pontos A e B. O ponto A pertence à circunferência e pertence à reta, assim como o ponto B, que pertence à circunferência e também pertence à reta. Toda vez que uma reta tem dois pontos em comum com uma circunferência, conforme a imagem, a reta recebe o nome de reta secante à circunferência. Então, o que é uma reta secante? É uma reta que possui dois pontos em comum com a circunferência. Agora, aqui item B. C, circunferência C, intersecção com a reta R. Temos um único ponto, o ponto A. Então, observem bem. Temos a circunferência, a reta R, o ponto A. A circunferência e a reta R possuem somente o ponto A em comum, ou seja, um único ponto em comum. Quando isso acontece, a reta é tangente à circunferência. Uma reta tangente é aquela que possui apenas um ponto em comum com a circunferência. Agora, aqui no item C, a circunferência, intersecção com a reta, o conjunto vazio, não há ponto comum. Então, a reta e a circunferência não possuem pontos em comum. Então, quando isso acontece, quando a circunferência e a reta não possuem pontos em comum, dizemos que a reta é externa à circunferência. Ela fica fora, ela não tem pontos em comum com a circunferência. Propriedades. Tem uma propriedade muito importante que nós vimos em um dos exercícios do rumo ao ensino médio, que está aqui. Toda reta tangente a uma circunferência é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus ao raio no ponto de tangência. Então, aqui nós temos o ponto P, que é o ponto de tangência, que é o ponto onde a reta tangente toca a circunferência. Aqui nós traçamos um segmento de reta até o raio e esse segmento ele é perpendicular. Aqui nós teremos um ângulo de 90 graus. Arcos. Vamos começar agora o módulo 21. Dados dois pontos distintos, diferentes, o ponto A e o ponto B, marcados
sobre uma circunferência, esta fica dividida em duas partes. Cada uma dessas partes é denominada arco. Então, o que é um arco? É essa curva que vai do ponto A ao ponto B é um arco. E nós temos dois arcos, o arco menor, AB, e o arco maior, AB. Notação, indicação. Como você indica um arco? Com as letras maiúsculas A e B e a curvinha aqui em cima. Os pontos A e B são as extremidades desse arco. Então, o ponto A pertence à circunferência, o ponto B pertence à circunferência. Essa curvinha aqui é um arco. Agora, ângulo central. O ângulo central é aquele cujo vértice está no centro da circunferência. Vamos recordar o que é um ângulo? Um ângulo é uma abertura formada entre duas semirretas de mesma origem. Essa origem comum às duas semirretas é o vértice do ângulo. Então, observem aqui. No centro da circunferência está o vértice do ângulo. Quando isso acontece, nós temos um ângulo chamado ângulo central. Ângulo central é aquele em que o vértice do ângulo está no centro da circunferência. Observem comigo a semirreta OA e a semirreta OB. Aqui faltou o B, tá? Vocês podem completar, por favor. Então, o ponto de encontro da semirreta OA com a semirreta OB é o ponto O, que é a origem da circunferência e é o vértice do ângulo. Então, o vértice do ângulo está no centro da circunferência. Nós temos o ângulo central, indicado pela letra grega alfa. Nós temos o arco, indicado pela letra grega alfa. A medida do ângulo AOB é alfa. A medida do arco AB também é alfa. O que é importante? O ângulo central, que é esse ângulo aqui, ele tem a mesma abertura do arco. Se a abertura é a mesma, o ângulo central e o arco determinado por ele têm a mesma medida. O que isso significa? Se o ângulo alfa aqui, se o arco tem 60 graus, o ângulo central também mede 60 graus. Se o ângulo central mede 50 graus, o arco AB também mede 50 graus. Sempre o ângulo central e o arco determinado por ele possuem medidas iguais, ok? Agora, nós vamos falar do ângulo inscrito. É aquele cujo vértice pertence à circunferência e cujos lados são semirretas secantes. Então, agora o vértice não está mais no centro da circunferência. O vértice ele está na linha que forma a circunferência. Então, agora o vértice do ângulo está na circunferência. Quando isso acontece, nós temos um ângulo inscrito. Então, o ângulo inscrito é aquele em que o vértice está aqui, pertence à circunferência. E as semirretas são secantes. A semirreta PA. O que é uma semirreta? Tem começo no P, é infinita passando pelo A. A semirreta PB, ela tem início aqui no P, é infinita passando pelo B. Elas cortam a circunferência no ponto P, no ponto A outra no ponto P e no ponto B. Dois pontos em comuns. Então, são semirretas secantes. Agora, existe uma relação muito importante entre o arco e o ângulo inscrito. O ângulo inscrito, ele sempre é a metade do arco. Então, nós temos aqui o ângulo APB, que é igual à letra grega alfa, o ângulo central é o alfa. O ângulo inscrito é o alfa. O arco, gente, é o arco AB e está sendo representado pela letra grega beta. Então, o alfa, que é o ângulo inscrito, ele é a metade do arco, que é o beta dividido por 2. Então, o ângulo inscrito é igual ao arco AB
está sendo representado pelo beta dividido por 2. Propriedade importantíssima. A medida de um ângulo inscrito é igual à metade do arco correspondente. O que isso significa? Se o beta vale 60 graus, o arco mede 60 graus. O ângulo inscrito, que é o alfa, ele é 60 graus dividido por 2, ou seja, 30 graus, a metade. Se o arco AB mede 50 graus, o beta mede 50 graus. E o alfa, que é o ângulo inscrito, ele mede 50 graus dividido por 2, ou seja, 25 graus. Sempre o ângulo inscrito é a metade do arco correspondente. E o arco e o ângulo central possuem medidas iguais. Então, nós podemos também guardar essa outra propriedade. A medida do ângulo inscrito é a metade do arco. E o arco é igual ao ângulo central. Então, nós podemos falar que todo ângulo inscrito é a metade do ângulo central, porque o ângulo central e o arco são o quê? Iguais. Então, a medida de um ângulo inscrito é a metade do arco, a medida de um ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Agora, vamos para 2 exemplos, letra A e letra B. Determinar os ângulos indicados. O x é ângulo inscrito. 70 graus aqui é a medida do arco. O x, que é o ângulo inscrito, é a metade do arco, que é 70 graus. Então, x é igual a 70 graus dividido por 2. X igual a 35 graus. Uma conta super simples. Agora, aqui na letra B. O x é o ângulo inscrito. O arco mede 120 graus. Então, o x, que é o ângulo inscrito, é igual a 120 graus, que é o arco, dividido por 2. Porque o ângulo inscrito é a metade de quem? Do arco. Então, nosso x é igual a 60 graus. Ângulo inscrito, 60 graus. Agora, exercícios propostos. Número 1. Determine os ângulos indicados nas figuras abaixo. Letra A. 50 graus é a medida de quem? Do arco. O x é o ângulo inscrito. Então, o x é 50 graus, que é a medida do arco, dividido por 2. X é igual a 25 graus. Letra B. Na letra B, o nosso arco mede 40 graus. Nós não temos o valor do x, que é o ângulo inscrito. Então, o x, que é o ângulo inscrito, é a metade do arco, a metade de 40 graus. Então, x é igual a 40 graus dividido por 2. X igual a 20 graus. Acabamos por hoje. Eu volto na próxima aula resolvendo mais exercícios com vocês e explicando passo a passo. Tudo que foi explicado no vídeo de hoje, nós vamos treinar agora nos exercícios. Só que isso é para a próxima aula. Por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só me mandar uma mensagem, me chama no WhatsApp. Eu vou ficar sempre muito feliz em atendê-los e esclarecer qualquer dúvida. Um beijo. Até a próxima aula. Tchau, tchau.